Olá, começa agora mais um programa Nós da Educação. No programa de hoje nós vamos conversar sobre astronomia indígena e africana. Os povos indígenas e africanos utilizavam explicações mitológicas para os fenômenos naturais e assim observavam também os astros e o movimento das estrelas. Vamos falar sobre a etnoastronomia e os significados do observatório indígena. Hoje, para conversar sobre este tema, o Nós da Educação apresenta o professor Germano Bruno Afonso, pós-doutor em astronomia pelo Centro de Estudos e Pesquisas Geodinâmicas e Astronômicas de Paris e professor da Universidade Federal do Paraná. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite de vocês. Professor, o senhor é físico, o que lhe levou você a estudar astronomia? Bom, a estudar astronomia de uma maneira geral, né? Porque eu sou de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e lá nós temos um céu muito bonito, né? Então, tudo isso daí me despertou para a ciência, principalmente para a física, né? Como desperta muita criança para a ciência de uma maneira geral e principalmente para o estudo, né? E a partir daí eu fiz meu vestibular na Universidade Federal do Paraná, em Física, me formei em Física aqui, logo em seguida fiz mestrado em Ciências Geodésicas e terminando o mestrado passei diversos anos na França como estudante de doutorado e pós-doutorado e trabalhando também com pesquisadores franceses, né? E aí essa foi praticamente o histórico da minha capacitação. E como o senhor chegou na astronomia indígena? Bom, na astronomia indígena, em primeiro lugar, porque Ponta Porã, o Mato Grosso do Sul, é uma região habitada por diversas etnias, principalmente Guarani, e morando aqui no Paraná, quando eu voltei do meu doutorado, onde foi construída a usina hidrelétrica de Salto Segredo, aqui no Paraná, os arqueólogos encontraram uma pedra em pé no meio de um sítio arqueológico. E eles não tinham explicação para aquela pedra. A Copel me convidou para fazer uma pesquisa, eu e o professor Carlos Nadal, também da Federal, e a partir daquele estudo nós começamos com esse trabalho de etnoastronomia e arqueastronomia. De que se tratava então? É uma pedra como essa que nós temos na imagem, né? Só que já estava bastante estragado o ambiente, porque os caçadores de tesouros pegam as pedras menores. Mas nós fizemos reconstituição a partir de outros sítios arqueológicos que existiam praticamente o mesmo modelo, né? E essa pedra, além de ela ter sido colocada na vertical, ela tem 1,5 m de altura, 1,70 m, ela foi talhada para os 4 pontos cardeais. Então, dava para notar principalmente que funcionava como um relógio solar e as raias que elas tinham no círculo, né, eram direções de nascer e pôr do sol nas estações do ano. Então, era como um observatório astronômico indígena. E nosso trabalho começou a partir daí. Professor, e de que forma a astronomia pode aparecer ou aparece no conteúdo escolar? Bom, a astronomia, de uma maneira geral, né, aparece em todos os conteúdos escolares do mundo inteiro, né? Então, isso daí é indiscutível o seu valor, né, para explicar para as crianças estações do ano, fases da lua e relacionar com o meio ambiente. E a astronomia indígena, né, que é objeto dessa entrevista, ajuda muito nisso daí, porque geralmente a gente faz astronomia pela astronomia e esquece de olhar o mundo à nossa volta. Enquanto que os índios e os povos antigos, né, a gente está falando de índios, mas isso vale para todos os povos que não tinham o que nós chamamos hoje de ciência, eles precisavam da astronomia para a sobrevivência e para os rituais mágicos e religiosos. Então, a partir daí você faz com que a criança primeiro observe e depois tente entender. Porque como professor, também sou professor, né, desde o ensino fundamental até pós-graduação, a gente percebe que tem muito aluno bom salário de alunos bons, né, que acertam as questões na prova e tiram 10. E, no fundo, eles não entenderam nada daquilo que eles falaram, porque o prato já vem feito. Então é um decoreba dos conceitos. Ele não amadureceu aqueles conceitos observando a natureza, ou seja, observando as plantas, os animais, o nascer e pôr do sol, as fases da lua. Então o resgate que nós estamos fazendo é exatamente nesse sentido, de voltar um pouco ao empirismo. Primeiro ver, olhar e depois pensar e estudar os modelos, são modelos apenas, que tentam explicar aqueles fenômenos do nosso cotidiano. E o que é a arqueoastronomia? Bom, a arqueastronomia é um estudo que começou principalmente na Inglaterra, né,
por causa de monumentos de pedra, principalmente. Então, por exemplo, Stonehenge, na Inglaterra, que todo mundo conhece muito bem, que atrai milhões de turistas por ano, né? É um monumento construído e que parece que tem conotações astronômicas. Parece não, algumas tem mesmo, porque quando eu falo conotações astronômicas, são medidas. Então, quando eu falo que o observatório que nós encontramos em Segredo apontava para o nascer do pôr do sol, aponta. Se foi com aquele objetivo que foi construído, é outra coisa, né? Então, isso não teria como provar se foi construído com aquele objetivo ou não? Bom, com um só não. Mas com diversos, aí, quando se encontra um só e que tem aquele alinhamento, é uma coincidência muito grande. Quando se encontra 2 ou 3, aí fica muito evidente que foi feito com aquele objetivo. Ainda mais o seguinte, essa parte que você não consegue explicar e não sabe nem as origens, né, é a arqueastronomia, é a arqueologia, né, é a astronomia arqueológica, vamos assim dizer. Mas eu também trabalho com a etnoastronomia. Então, quando eu encontro qualquer coisa esquisita, eu falo com os pajés, com os índios, que muita gente pensa que não existe mais índio, e eles podem dar uma outra visão diferente da gente sobre aquele monumento. E quando a visão dele é igual à nossa, a tua hipótese fica mais forte ainda na explicação. Entendeu? E aí você tem praticamente certeza, né, continua sendo na margem das hipóteses, que aquele monumento foi escrito com aquela intenção. Então como que se dá exatamente o seu trabalho, professor? Você encontra alguma coisa assim, como o senhor foi chamado para desvendar. Então vai lá, observa e depois entra em contato com esses... Isso. Eu vou lá, conheço, faço medidas, porque muita gente pensa que sou antropólogo ou arqueólogo, eu sou de ciências exatas, né? Então, assim sendo, embora eu pareça um pouco bastante inovador, eu sou sempre com os 2 pés atrás para não incorrer em erro fácil, né? Então, primeiro, observo, meço, faço minhas hipóteses. Mas como eu tenho um pouco de facilidade com os índios, com os pajés, depois eu apresento aquilo para eles para ver o que eles acham. Porque o maior erro que nós cometemos no mundo, quando julgamos outras civilizações, é a parte do etnocentrismo. Nós queremos que a visão do mundo seja igual à nossa, aquilo que nós aprendemos na escola, que talvez nem seja a nossa mesmo, que nos foi imposta. E esquecemos que povos diferentes pensam de maneiras diferentes, que veem o céu de maneiras diferentes e que utilizam de maneiras diferentes. Então, é bom, quanto mais etnias vocês têm que estão de acordo com a sua ideia, é bem melhor. E professor, como se dá isso, essa pesquisa, esse trabalho, com relação à linguagem? Bom, a linguagem é muito interessante, não é minha especialidade, mas em primeiro lugar, quando eu vou falar com os índios, eu trabalho com quase todas as etnias que me convidam, em geral. Mas eu falo um pouco de Guarani, né, porque sou de Ponta Porã, e lá desde pequeno a gente fala, até meu sotaque todo mundo pensa que é de outros lugares, mas é de falar português, castelhano e Guarani, né, isso nunca vou perder. E isso facilita muito, porque além dos Guarani do Sul e do Mato Grosso, tem os Tupi que são da Amazônia. E dá para se entender, mais ou menos. E isso já permite que eles se abram mais com você, que recebam melhor e que te ensinem. Eu, apesar de doutor e tudo mais, eu vou nas aldeias para trocar experiência e mais para aprender do que para ensinar, para fazer esse resgate do conhecimento deles. Então, a linguagem ajuda muito. Até, às vezes, eu conto umas piadas. Eu gostava muito de desenho infantil, como toda... criança. Aí eu lia Asterix, né? E não entendia nada, não achava graça nenhuma naquilo, né? Depois de velho, que eu estava morando na França e tudo mais, eu peguei um Asterix, morri de dar risada. Porque aquelas nuances, aquelas palavras, a própria história tem a ver com a cultura do local. E se você não conhece aquilo, você nem graça não acha, porque você não entendeu nada. Entendeu? Mesmo em brincadeira, imagina nas coisas sérias, nas coisas de ciência. Então a linguagem é fundamental nesse caso. E a pesquisa de campo, então, é essencial no seu trabalho? Que está, tem um pouquinho... porque foi muito criticado no começo, mas eu tenho bastante coragem de falar das coisas que nós estamos falando, das coisas que eu escrevo relacionadas com índios brasileiros, porque na verdade eu sou somente um porta-voz. Eu sou o mais fiel possível daquilo que eles me passam. Entendeu? Então, se alguém quiser me criticar, eu praticamente não aceito a crítica. Eu digo, então vai falar com quem me ensinou. Entendeu? E quem me ensinou é a etnia, é o povo. Então, essa pessoa vai ter a pretensão de saber mais. Isso que eu estou falando, sou apenas um porta-voz da história e, por sorte, tenho aprendido muitas coisas. O senhor, inclusive, já ganhou um prêmio Jabuti em 2000 com uma obra... Sim. Falando sobre os índios. Em 1999, fui convidado pelo governador do Pará, Almir Gabriel, né, para fazer um estudo sobre os índios Tembé.
que fica na fronteira do Pará com o Maranhão, para a inauguração no planetário que ia ser feito lá, né? Aí nós estivemos na aldeia, os Tembé nos receberam muito bem, nos ensinaram como a visão de mundo deles, e nós representamos isso no planetário, o céu visto pelos Tembé, o mesmo céu, só que tem o ocidental e tem o indígena, as constelações tudo diferente, né? Aí o único pedido que os índios fizeram para nós, foi muito bonito quando fui embora, professor, nós fizemos tudinho, nosso trabalho, gostamos muito de ter aqui, mas se escrever qualquer coisa, por favor, mande para nossas escolas, para nossas crianças voltarem a ter a cultura que tínhamos. Porque quando nós fazíamos as observações do céu, as crianças ficavam encantadas quando os mais velhos começavam a me explicar. E eles queriam participar, ver a anta, a ema, todas aquelas figuras da fauna local representadas no céu. E nós fizemos uma cartilha, sem pretensão, e foi entregue para os estudantes não índios e para os estudantes índios. Não sei quem teve a coragem, mandou para concorrer ao Prêmio Jabuti. E ganhou o primeiro lugar em livro didático no Prêmio Jabuti do ano 2000. Isso para nós foi uma grande alegria. Né? Foi um trabalho muito bem feito com a equipe pedagógica do Observatório do Pará. E, professor, qual o acervo que se existe hoje no Brasil para o estudo da arqueoastronomia? A questão da arqueoastronomia brasileira, praticamente nada. Se você quer estudar Inca, Maia, Astecas, ou povos até indígenas da América do Norte, se encontra bastante coisa. Africanos e indígenas brasileiros praticamente não tem nada. Ao que se deve isso, professor? Eu não sei, talvez a nossa própria cultura, né? A falta de interesse. Porque dos índios, a única coisa que nós conhecemos de fato, do conhecimento deles, é a parte de botânica. E conhecemos por quê? Exatamente porque isso rende dinheiro, né? Você sabe que tem muitas coisas dos índios, conhecimento indígenas, que foram pirateados e patenteados no exterior. E que hoje para a indústria farmacêutica está dando muito dinheiro. Então aí há interesse. Fora isso, as outras partes da cultura indígena passam despercebida. E não passam em outros países, né? Então, mas atualmente está tendo uma valorização. Até um paradoxo, a era da globalização e ao mesmo tempo estão se voltando as culturas antigas, estão resgatando. Eu estive na PUC de São Paulo, sendo membro da banca de uma tese de doutorado sobre o céu dos índios tucano da Amazônia. Isso é uma alegria imensa. E a partir daí vai se construindo esse acervo e as gerações futuras vão conhecer um pouquinho sobre os nossos ancestrais. E que povos indígenas possuíam observatórios? O observatório é muito difícil dizer, por exemplo, esse que nós trouxemos aqui, a maquete, né, é feito de pedra. Mas a maioria deles faziam de madeira, que é mais abundante. E então, a madeira, com o tempo, sumiu, tá entendendo? E mesmo assim a gente encontra esses vestígios, né, de observatórios de pedra. Mas praticamente todos eles tinham, porque, como eu falei, no começo nós fomos meio criticados no nosso trabalho por causa do preconceito. A maioria das pessoas falava, mas índio não conhece nada da astronomia. Mas todos os povos antigos, não só os índios brasileiros, eram obrigados a conhecer, porque eles não eram ágrafos, não tinham a leitura. Então, para regular o cotidiano deles, eles tinham que ler em algum lugar. E essa leitura, eles faziam a leitura dos astros, do Sol, da Lua e das suas constelações. E a partir daí eles podiam viajar, aquelas longas viagens que eles faziam, né? E construir um calendário para os mais diversos fins. Sem isso, eles não podiam viver em comunidade. Então, quando eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, se eles não tinham algo que regulasse a vida deles, eles não viveriam em sociedade. E esse algo foi a leitura do céu, foi o início prático da astronomia. E quais os principais observatórios, então, que a gente tem hoje no Brasil? Bom, eu vou falar do que eu conheço, né? E praticamente esses que eu conheço são os que... no Brasil existem diversos, o que falta é pesquisa, né? Tá? Então, eu comecei com esse de Salto Segredo, né? Aí depois eu estive na Bahia, encontramos na Bahia também, na base do Monte Roraima também, em Roraima também tem. Aqui em Florianópolis encontramos mais um, né? E recentemente em Garopaba, em Santa Catarina, nós encontramos um parecidinho com esse daí. E aí nós construímos na beira do mar, para não estragar o sítio arqueológico, uma réplica, né? Uma réplica onde as crianças vão, todas as crianças do ensino fundamental e a comunidade, para aprenderem como que eles usavam aquele observatório. O que é interessante nesse projeto é que o Ministério de Ciência e Tecnologia, olha, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E o Ministério da Educação gostaram muito desse projeto e querem que seja feito no Brasil inteiro, não uma maquete, mas o perfeito observatório mesmo, para as crianças estudarem tanto a astronomia, pontos cardeais, estações de ano, como a própria história desses povos, né, de cada região, e como que eles associavam isso
com a observação da natureza. E o que é o gnomon, professor? O gnomo, na verdade, é aquela haste, é o menhir, né? É qualquer objeto que você deixa cravado verticalmente no solo. E por incrível que pareça, só com esse objeto eu considero o instrumento mais antigo da astronomia. Todos os povos praticamente usaram, os gregos, os babilônios, os maios, os índios brasileiros. Você pode determinar a hora do dia, estações de ano, pontos cardeais, latitude do lugar, uma série de experiências simples que você pode fazer de astronomia. Então, semelhante ao palito de sorvete na areia, na praia? Exatamente, porque aqui, isso daí eu gosto de lembrar dessa história pelo seguinte: aqui a gente está falando de coisas antigas, às vezes não interessa, puxa, mas isso é antes de Cristo, é antes de Cristo mesmo. Mas eu já cansei de pegar, observar na praia mocinhas, né? Quer dizer, geração terceiro milênio, com palito de sorvete na praia e olhando a sombra. E o que você pergunta? Por que você está fazendo isso? Não, porque quando a sombra for menorzinha possível, é o meio-dia, a hora de eu ir almoçar. Não usa relógio para ser, por causa do bronzeamento, né? E você acha aquilo muito esquisito e fala, quem que lhe ensinou isso? Ninguém, porque é uma coisa que a gente traz, é só observar a natureza, você vai ver que ao meio-dia a sombra é menorzinha, tá entendendo? E a pessoa aprende aquilo lá por observação da natureza e usa na prática. Outras pessoas que utilizam bastante isso também são os agricultores do Brasil, inclusive. Eles olham pela sombra dele ou pela árvore, quando a sombra é menorzinha, eles sabem que é a hora dele almoçar também. Então a gente está falando de culturas que para nós que somos acadêmicos, né, parece que já está tudo perdido. Não, mas que está enraizada tanto nos jovens como nos antigos pescadores, agricultores, surfistas, conhecem muitas dessas coisas que nós explicamos nas escolas, só que não estão formalizadas, vamos assim dizer. E na escola, de que maneira o gnomo poderia ser utilizado? Bom, então, na escola, você pode começar desde o nível mais elementar, quer dizer, todo ensino fundamental tem pontos cardeais, estações do ano, e é uma maneira da pessoa ver aquilo lá, pela sombra, como que se determina, ver, é a palavra que a gente usa, para depois tentar decorar e entender, né? Mas aí você pode sofisticar. O gnomo foi usado para determinar a latitude do lugar, por exemplo, que era um problema das grandes navegações, a latitude. Então só com a haste se determina. Você pode determinar, até prever eclipses. Tem diversas experiências que você pode fazer com isso daí. Então, se for na primeira série, segunda, terceira, até pós-graduação, assim, a título de curiosidade, você pode levantar o nível de tal maneira que com um simples gnomo você pode fazer diversas experiências. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre a representação da natureza e também sobre as funções e significados dos observatórios indígenas. Neste segundo bloco do programa, continuamos nossa conversa com o professor Germano Bruno Afonso. Vamos falar sobre o objetivo da astronomia indígena, seu significado social e a relação dos astros e do cotidiano. Professor, de que forma a etnoastronomia pode ser inserida na escola? Bom, a etnoastronomia é um estudo que a gente considera não formal, né? Enquanto que a escola é a parte formal. Então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer esse estudo, validá-lo, e a partir daí inserir na escola, e a vantagem é a seguinte, como nós dizemos, é a observação da natureza, voltar de novo a entender primeiro, observar a natureza, depois fazer modelos para entendê-los, né? Então, observar nascer de sol, pôr do sol, as fases da lua, a relação das marés com o peixe que vem na época, né? A parte da agricultura e até os rituais. Por exemplo, os índios faziam esses observatórios e calendários. Um dos objetivos era, inclusive, para rituais de fertilidade, de tal maneira que os bebês nascessem na primavera. Por quê? Um bebê que nascesse no inverno teria muita pouca chance de sobreviver, por causa do frio e da escassez de alimento. Ele nascendo na primavera, ele tem a primavera, verão, outono. Quando chegar o inverno, ele já tem 9 meses de idade e ele pode suportar bem mais as adversidades da vida. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente vê que falar em astronomia indígena dos povos antigos é uma maneira holística de ver o mundo. Não é só observar as coisas e orientação e calendário. É para quê?
que servia, né? Era para regular, de fato, o cotidiano através da observação da natureza. Então o seu trabalho hoje procura fazer esse resgate? Sim, principalmente para as escolas e para os adultos também, né? Porque para nós passa aniversário, começa o ano, aquilo, de fato, pode ter até significado emocional, mas em relação aos céus, à natureza, não tem significado nenhum. E os índios, eles marcavam o primeiro dia do ano deles pelo surgimento das Pleiades, por exemplo. É até poesia, os 7 estrelas. São 7 estrelas, é um aglomerado estelar, né? São 7 estrelas bem brilhantes, que tem épocas que ficam muito na direção do Sol, então não são vistas, e quando elas aparecem a primeira vez no horizonte, antes do Sol aparecer, a primeira vez é o primeiro dia do ano. E a partir daí eles vão fazendo as contagens deles, né? A Lua, por exemplo, qual que era a função da Lua? Na lua nova a gente não enxerga a lua, porque está na direção do sol também. O primeiro dia que a lua aparece, o fino crescente da lua, é o primeiro dia do mês. Então, é assim que eles faziam a contagem do ano e dos meses. Tanto que em Guarani a palavra ara, jaci, desculpando, né? Jaci significa tanto mês como lua. Entendeu? Então fica uma coisa bem ligada com a observação dos astros. E hoje em dia nosso calendário não tem nada a ver. Bom, professor, o senhor procura fazer esse resgate com um planetário também, não? Bom, nós fizemos todos esses estudos, né? Aí nós pensamos como que nós vamos passar de uma maneira agradável para a comunidade e principalmente para as crianças, né? Porque falando como nós estamos falando, já é bom, né? Se você usar o Data Show é bom também. Aí nós tivemos a ideia de mostrar essas constelações e sua utilização pelos índios através de um planetário. Em que consiste? Nós fizemos um planetário itinerante, né? Que é tipo uma oca, uma abóboda, e dentro nós fizemos um sistema de projeção de tal maneira que ele projeta as constelações dos índios, tipo um planetário normal, né? Só que o planetário normal projeta principalmente as constelações ocidentais, Órion, Escorpião, que nós conhecemos bem, que faz parte do currículo escolar, né? E nós projetamos também como que os índios veem o céu. E como que eles relacionam com as fases da Lua, com todo o ciclo natural. Então aparecem as constelações da nossa fauna. Ema, a anta, o índio, o veado, o boitatá, toda a parte mitológica. Então as crianças, eles já trazem de casa mesmo conhecimento de muito dessas coisas. Então eles ficam encantados. E ele é itinerante. Então nós Vocês viajam todo o Brasil? Todo o Brasil, já estivemos inclusive na Espanha com esse trabalho, né, apresentando esse trabalho. E aqui no Paraná, por exemplo, tem aquele programa Consciência do governo que leva nos municípios. Então nós participamos disso, né? Vai ter agora, dia 21, vai começar em Campo Largo, e nós montamos o planetário e atendemos as crianças e a comunidade também, mostrando a nossa cultura, né? E como que os povos indígenas representam e se relacionam com a natureza, professor? Bom, essa parte é mais bonita, né? Porque a vida deles, eles nem respeitam a natureza. A natureza é parte integrante da vida deles. Então não precisa nem falar para índio, você precisa respeitar a natureza. A natureza é na natureza que estão os deuses dele, os símbolos, os mitos e tudo, né? O próprio Sol e a Lua eram vistos como deuses, ou são? O Sol, a Lua, são deuses, a tempestade, o trovão. Tá? Que seria relacionada com Tupã, por exemplo. É tudo Deus, é tudo divino. E como divino, merece o respeito e o cuidado. Então, os mitos, a maioria dos mitos relacionados com essas entidades, são criadas para cuidarem dos animais, das plantas, dos peixes e de tudo isso. Isso ainda é passado pelo pajé? É passado ainda. Só para contar um mito, né? Eu gosto muito de contar mito. Por exemplo, numa das tribos da Amazônia, faz muito tempo, tinha um mito que dizia que uma determinada época do ano os índios não podiam pescar, porque naquela época, para quem fosse pescar, parecia um monstro, tipo uma sucuri na água e devorava os índios. Então, com medo daquele monstro, né, e daquela história, eles não pescavam. Mas em todos os mitos, esse é o trabalho que eu faço. Como uma pessoa de ciências exatas, a parte de lógica, eu procuro entender o que aquele mito representa. Não é só uma historinha à toa, né? E esse mito, que não podia pescar naquela época, bem à época do ano, representava a Piracema. Então, talvez o próprio pajé tivesse inventado o mito, criado o mito, para que os índios não se atrevessem a pescar numa época que era imprópria para a própria sobrevivência posterior deles, né? Professor, e esses mitos, eles servem só para o Brasil ou para a América Latina de uma maneira geral? Bom, uma coisa que nós vimos, quando nós começamos a estudar diversas etnias, nós partimos do princípio que toda etnia é diferente.
tá? E de fato são. E eu vou mais longe ainda disso. Por exemplo, um Guarani que mora no Paraná e um Guarani que mora no Rio de Janeiro são a mesma etnia, mas eles veem o céu de maneira diferente. E a tribo Guarani é que está mais espalhada pelo Brasil. Pelo Brasil e também pela América do Sul, né? Por exemplo, para nós que moramos aqui, o sol nunca passa na nossa cabeça. Para quem mora no Rio de Janeiro, o sol passa sobre a cabeça 2 vezes. E essa é o zênite, a morada dos deuses. Então tem um significado religioso, espiritual muito grande para os Guarani. E você vê 2 aldeias diferentes da mesma etnia vendo o mundo de maneiras diferentes. Mas o que acontece? Nas partes mais importantes, nós temos encontrado que tem muita similaridade. Então a estatística às vezes é falsa. Por exemplo, eu vou numa determinada etnia, pego 100 constelações, 96 são diferentes. Eu vou na outra etnia, tem 100 constelações, 96 são diferentes. Mas, por incrível que pareça, as 4 que são iguais são as mais importantes. Por exemplo, são as constelações sazonais, as que marcam as estações do ano. Então, o que importa mesmo tem muita semelhança, tá entendendo? Então, por exemplo, a constelação da Ema é uma constelação que aparece no inverno. É uma constelação enorme que vai desde o Cruzeiro do Sul até o Escorpião. Aí o que acontece? Você bateu o olho, sabe mais ou menos onde que está, você enxerga. A olho nu, naturalmente. E essa constelação, até os aborígenes da Austrália tem. Na América do Sul toda tem. Aí quem quer fazer história fantasiosa pode falar, né, que teve contato e tudo. Mas não há necessidade. É que ela é tão evidente no céu que é só uma pessoa que não está acostumada com luz de cidade e poluição luminosa e tudo observar de fora que consegue enxergar essa constelação e associar a uma ave parecida com a Ema. Então não tem necessidade de contato nenhum, tá entendendo como que é? Professor, e os índios se utilizam dos conhecimentos tradicionais como um guia para suas práticas em comunidade? Bom, tradicionais deles, sim, né? Deles, sim. Então, como eu falei, os rituais que eles fazem, por exemplo, no batismo, o batismo indígena, o que é? E o nome das crianças. Então, eu perguntei para o pajé, porque geralmente eles falam, né, que eles recebem aquilo na hora do batismo, em sonho, o nome de cada criança. Tudo bem. Aí a parte espiritual a gente não discute. Eu, como astrônomo, quero ver o que tem de astronomia nisso. Só que o nome que eles dão para as crianças, seja menino ou menina, vem dos pontos cardeais, entendeu? Porque os pontos cardeais, naquele esquema que nós temos lá, por exemplo, eu falei, tem o norte, sul, leste e oeste. Tá? São 4. Mas os índios consideram também o zênite, que é a parte mais alta do céu, que é a morada de Deus. Nhanderu, no caso, nosso pai, né? E cada ponto cardeal é domínio de um dos 4 deuses que ajudaram Nhanderu a criar a terra e seus habitantes. E todos eles têm seu nome: Jacairá, Tupã, Nhamandu, Caraí. Então, esses nomes mudam de tribo para tribo, professor? Bom, se for da mesma etnia, Guarani, no caso, não muda. Tá. Lógico, se você pegar um caigangue, muda, e assim por diante. Muda, com certeza, tá entendendo? Mas eu estou falando do batismo dos Guarani. Né? Aí, então, e tem também as deusas, as esposas desses deuses, que ocupam os pontos colaterais, o Nordeste, Sudeste, tudo mais, com seus nomes e seus domínios. Né? Então, o pajé, quando vê a criança, ele associa a direção do Deus do dia do seu nascimento, da hora do seu nascimento, da própria visão que ele tem. E a partir disso ele dá o nome. O cerimonial do milho, tudo mais, é feito numa determinada época, numa determinada fase da lua, exatamente para já inserir neles a aprendizagem da agricultura daquela espécie, tá entendendo? Então está tudo relacionado na vida, tanto de índios brasileiros como de africanos, que eu tenho estudado bastante, né? E de todos os povos antigos, essa leitura do céu e a relação com a natureza para a própria sobrevivência. E qual o objetivo, então, da astronomia para os índios, professor? A própria sobrevivência? Em primeiro lugar, a sobrevivência. Né? Em primeiro lugar, a sobrevivência. Na verdade, em primeiro lugar, é contemplação, né? Se você for às vezes a gente fala de mitos, de coisas estranhas. Quem já passou sozinho no mato, numa lua nova, tá entendendo? Você vê qualquer árvore se mexer, você vê monstro. Então, é natural para esses povos, né? Todos esses povos que eu falo, não só índio brasileiro, fazerem suas fantasias e verem os seus monstros, né? Além disso,
e a contemplação do céu, que é maravilhoso. Depois eles viram que isso se relacionava com a natureza e começaram a tirar proveito disso, tanto que no próprio Ocidente, como as fases da Lua, as estações do ano estavam muito relacionadas com as espécies animais e vegetais, eles extrapolaram para o próprio homem, o comportamento do homem, daí que nasceu, então, a própria astrologia, né? Então, nunca foi separado. Nós que separamos agora o movimento do universo, a dança do universo, da nossa própria vida, né? E isso daí, como é muito bonito e é muito bom de fazer, e para o aprendizado também, é o resgate que nós estamos tentando. Mas quando eu falo nós, não estou falando eu, no caso. Parece que o mundo inteiro está se voltando bastante para esse tipo de trabalho, né? Professor, qual o seu estudo com relação ao caminho de Piabiru? Bom, o caminho de Piabiru é muito interessante, porque é um caminho transcontinental, que vai do Atlântico ao Pacífico, né, e que tem vestígios até hoje, e que existia antes do descobrimento do Brasil. Aí tem estudiosos do caminho de Piabiru, tem relatos, o Cabeça de Vaca, por exemplo, foi de Santa Catarina até Assunção, guiado por índios Guarani, seguindo o caminho de Piabiru, né, e um trabalho que eu fiz foi em relação ao caminho de Piabiru e com o caminho de Santiago de Compostela. Inclusive, apresentei em Barcelona em 2004. Tem relação? Tem relação. O caminho, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela, né, é um caminho mítico. Todo mundo sabe que faz bem para as pessoas que o percorrem, né, espiritualmente falando, e eles seguem a trilha pelo chão. E eles esquecem ou não sabem que tudo aquilo teve sua origem no céu. De onde que veio o caminho de Santiago de Compostela? É o seguinte, os peregrinos, eles observavam a Via Láctea, aquela faixa no céu que aparece, né? E eles seguiam a Via Láctea. Por quê? Porque eles achavam, como os índios brasileiros e diversos outros povos, egípcios, tudo, que a Via Láctea era a morada dos deuses. E assim como aquela história do arco-íris, que na ponta do arco-íris tem um tesouro, o código de ouro, eles achavam que na ponta da Via Láctea, onde a Via Láctea se encontrava com a Terra, considerada plana plana e circular, né? Onde se encontrava, que você podia entrar por lá em vida e subir para o céu. E na busca desses extremos que eles faziam esse caminho, em geral, na direção leste-oeste. E principalmente na direção de nascer e pôr de sol, porque associavam com o sol também, né? E foram trilhando esses caminhos. Depois que vieram Santiago de Compostela, por exemplo, pouca gente sabe, mas o Santiago, né? Talvez nunca tenha vivido na Europa, nunca tenha, e muito menos enterrado em Compostela. E muito dos habitantes de língua espanhola, inclusive no Brasil, eles chamam ainda até hoje a Via Láctea de Caminho de Santiago. Incrível. E Compostela significa campo de estrelas, aquela montoeira de estrelas que formam aquela nuvem no céu, que é a própria Via Láctea. Então a própria palavra Caminho de Santiago de Compostela já significa a Via Láctea. E tem uma carta do Papa, né, o Papa anterior, que escreveu para o Bispo de Compostela, cumprimentando ele pela aniversário de Compostela e relatando esse caminho que foi feito pelos peregrinos que trilhavam seguindo a Via Láctea. Quer dizer que nós temos um documento da própria Igreja Católica dizendo que... E os Guarani não, os índios do Brasil, proto-índio talvez, né? Eles também faziam esse caminho, possivelmente, tentando encontrar a entrada da Via Láctea. Tanto que o caminho na Terra nada mais é do que um reflexo do caminho no céu. E os Guarani, posteriormente, talvez, né, porque tem aquela busca dos Guarani pela Terra sem mal. E eles fazem a busca da Terra sem mal trilhando o caminho de Piabiru, que eu não estou falando aqui, que foram eles que fizeram, porque é muito antes dos Guarani. Então é um caminho mítico também, e parece que pela ONU foi decretado um dos 20 melhores lugares para fazer peregrinação no futuro. Assim como tem o caminho de Santiago de Compostela, nós podíamos criar aqui o caminho de Piabiru, que também é um caminho sagrado, né? Então os povos indígenas, eles se orientavam pelos astros para a localização ou migração? Isso. Bom, o primeiro astro é o Sol, né? A primeira estrela, vamos assim dizer, né? Então, o Sol. Primeiro, tanto que essa maquete que nós estamos fazendo aí, o observatório nosso, embora dê para encontrar as constelações e tudo, porque ele dá uma orientação do espaço e do tempo, né? O objetivo dele é o Sol. Então você pode achar os pontos cardeais e se locomover pelo Sol. Mas eles também usavam, e aí que está uma coisa que eu demorei para entender, porque os índios falavam que era seguindo a Via Láctea. Mas se você seguir a Via Láctea se move durante a noite, então não é um referencial fixo. Na verdade, é seguindo as estrelas da Via Láctea.
Então, na Via Láctea tem estrelas que nascem e se põem no mesmo lugar toda noite, em horários diferentes, naturalmente. Mas você conhecendo aquelas estrelas, já acha a Via Láctea e acha aquelas estrelas. Geralmente são estrelas vermelhas, Aldebaran e Antares, por exemplo. A Antares da constelação é do Escorpião e Aldebaran da constelação do Touro. E aquelas estrelas que são referenciais, que nem faziam os portugueses mesmo nas grandes navegações, se baseavam por estrelas. Mas só que os índios não são qualquer estrela, são estrelas da Via Láctea. E eles usam aquilo também para se orientarem. Porque eu nunca entendi, né? Como que os índios conseguiam ir, por exemplo, de Santa Catarina ao Paraguai, tá entendendo? Sem bússola, sem GPS. Se pegar um estudante de engenharia e der uma bússola e um GPS para ele, ele talvez não saia. Capaz de não chegar. Capaz de não chegar, tá entendendo como é? E eles só, pelo quê? Pelas estrelas. Então eles usavam a estrela Sol e outras estrelas para poder fazer essas viagens de milhares de quilômetros e voltarem para o seu lugar de origem, né? Ok. No próximo bloco, conversamos sobre astronomia indígena e africana, sobre as explicações mitológicas dos fenômenos naturais e sobre o contato cultural. Voltamos já. Neste último bloco do programa, eu converso com o professor Germano Bruno Afonso sobre as observações astronômicas na cultura africana e os projetos na área da astronomia indígena no Brasil. Professor, que outros materiais, além da madeira, como já havíamos falado, da pedra, que outras formas os índios utilizam para representar a natureza? Bom, uma das formas bem interessante, por sinal, que nós estávamos esquecendo, é a arte. E principalmente a arte rupestre, gravada em rochas, né? Por exemplo, aqui nós temos a representação de um sol. E o mais interessante, nós estamos aqui no Paraná, estamos falando de coisas do Paraná, isso daqui também nós encontramos numa usina hidrelétrica que foi construída à margem do Rio Iguaçu, em Salto Caxias, perto de onde estava o Observatório Astronômico. E lá, além desse desenho do Sol, existia desenhos de um cometa enorme, mais ou menos 2 metros, de lua crescendo, e de estrelas formando constelações. Então, tinha Sol, Lua, cometa, estrelas e alguns símbolos que a gente não conseguiu decifrar, tipo espiral, né? Que existem em outros lugares do mundo também. E a gente não sabe o real significado, mas isso daqui está na cara que é um Sol. Só um adendo. Eu mostrei isso daqui para muito antropólogo, eles falaram o seguinte: não, isso daqui pode não ser o Sol, né? Sempre fazendo advogado do diabo, né? Pode ser um cocar. Aí eu falei para o índio, eu já sabia a resposta, aí perguntei para o índio: isso daqui não pode ser um cocar? Ele falou: pode ser um cocar, né? Eu falei: mas não pode ser um sol também? Ele falou: pode ser um sol. Eu falei: mas um é outro? Não, pode ser os dois, porque o cocar nada mais é do que a representação do sol também. Então, está falando da mesma coisa, tá? Então às vezes é conhecimento que falta para a gente. E parece que a gente está entrando em contradição e na verdade não é. Isso daqui é a representação do sol do cocar, para o índio é a mesma coisa, é o sol, é o Nhamandu, é um dos deuses da mitologia de praticamente todas as civilizações antigas, é o Sol, é o principal, além do mais, né? Bom, aí qual foi a nossa hipótese? Nós estudamos tudo aquilo, resgatamos todas as figuras, tipo essa que está feita aqui pela artista Adriana Miller, né? E qual a hipótese? Os índios viram um cometa muito grande no céu. Ele é tão grande que até a cauda está encurvada, olha só a parte artística, porque só cometas muito grandes, né, que tem muito pó ainda, não passou muitas vezes perto do Sol, que tem uma cauda encurvada e tem a cauda de gás que é reta, como a gente sempre representa, né. Então eles viram aquilo, ficaram encantados, porque é uma coisa que foge ao cotidiano, à natureza, aquilo que estão acostumados a regular a vida, né, e desenharam aquele cometa. E a partir daí fizeram aquele lugar um centro de rituais mágicos e religiosos. E quando, tem desenho de eclipse também, esse sol tampado, né, e diversos outros desenhos. E a partir daí fizeram como um observatório astronômico daquela região. E outra coisa, não tem figuras de homens, de animais, de peixes, só figuras de astronomia. E infelizmente hoje em dia está tudo embaixo também. Outra coisa interessante, aí quando eu vi esse sol, né, eu lembrei, mas eu já vi isso daqui. Aí entrei na minha fotografia, tem uma foto dos Alpes Marítimos, que foi tirada nos Alpes Marítimos, a mesma representação do sol. Um ponto, uma circunferência e raios. Se você contar bem, vai ver que tem 10 raios. Aí eu falei, mas não é possível, né? É muito igual, era a mesma foto. Aí vem aquilo, mas por que eles fazem isso? Todos os povos praticamente representavam o Sol assim, até o número de raios 10, que são as 10
do dedo, possivelmente. Então, aí pode falar, não, foi um ET que veio de lá dos Alpes suíços para o Brasil e ensinou os índios. Só que, além da distância, tem o problema do tempo também. O dos Alpes suíços era 20 mil anos mais antigo. Então, a minha hipótese é a seguinte, todos os povos no mesmo estágio cultural praticamente representam os astros e os eventos celestes praticamente da mesma forma. A gente entra em outra linha, né? Não teria nem como separar isso, a cultura. Não teria, não teria. Então, e depois tem mais uma. Eu, por exemplo, como físico, não sou capaz de falar que cultura que fez isso. Foi bom você ter lembrado. Porque você pode deixar cerâmica em torno, né? E falar que foi Tupi-Guarani, ou que foi outros, mas não importa. Para mim, aquela cerâmica não me permite datar essa imagem pelo seguinte, a cerâmica pode ter sido feita antes, durante ou depois do desenho. Então, eu colho as evidências, mas para mim é muito difícil datar e falar que povo que fez aquilo. Só sei que são povos muito antigos, possivelmente proto-índios, né? Tá? Professor, e o que significa, ou melhor, como funciona exatamente esse observatório astronômico? Sim, isso é muito interessante, porque nós estamos falando da parte de ensino, de didática para as crianças e até para adultos, né? Essa, em primeiro lugar, é a melhor maneira de achar os pontos cardeais. Por exemplo, quando o Sol está mais alto, como está agora, a sombra daquela haste, daquele menir, é menorzinha, ou da gente mesmo, de um poste. Quando o Sol está mais alto, que é o meio-dia solar, a sombra é mínima. E vocês estão vendo, aquela sombra está apontando para o sul. Isso que pouca gente sabe, que aponta a sombra. Se a sombra está apontando para o sul, o Sol está no norte. Do meu lado esquerdo, que estou olhando, eu tenho o leste, e do lado direito eu tenho o oeste. Olha, eu falei menos de 30 segundos como uma criança pode achar os pontos cardeais só observando o Sol ao meio-dia solar. Isso não tem livro nenhum que explique. Isso já é um resgate que nós estamos trazendo agora para livro-texto e para ensinando para as escolas e principalmente para alunos de ensino fundamental. Outra coisa também, para saber as estações do ano. O Sol nasce mais para o sul quando é verão, e nasce mais para o norte quando é inverno. Ele só nasce bem no meio, no ponto cardeal leste, quando é primavera ou outono. Então, da mesma maneira, ele só se põe mais para o sul quando é verão, se põe mais para o norte quando é inverno, e no meio quando é primavera e outono. Então, ele olhando essa dança do Sol no nascer ou no pôr do Sol, ele também sabe as estações do ano só pela posição que ele nasce ou se põe. E eles marcavam tudo isso com pedras para terem um calendário de observação da natureza sem precisar de leitura. E para os Guarani, o que significa isso? Porque tudo isso aí tem outros significados além da pura astronomia, né? O círculo, por exemplo, representa a Terra. O planeta Terra, que para todas as civilizações antigas e para os Guarani, inclusive, era plana e circular. Né? As raias representam os pontos cardeais e as direções de nascer e pôr do Sol, né? Os 4 pontos cardeais principalmente, o domínio dos 4 deuses que eu falei, e a parte de cima representa o zênite, a parte mais alta do céu, que é a morada do deus Nhanderu, né? Essas pedrinhas, que são bonitinhas, né, que são semisféricas, na verdade representam ovos que Nhanderu deixou para os 4 deuses auxiliares para criar vida na Terra. Criar a Terra e seus habitantes, a vida no caso, né? Então tem toda uma simbologia, toda uma história, uma cultura relacionada com isso, né? Fora a parte de rituais que nós já falamos, os diversos rituais geralmente eram feitos nisso daí, que era um templo. Eu lembro bem que os jesuítas, né, na maioria dos livros, diziam que os índios não, eram tão selvagens que nem templos eles não construíam. Eles não tinham esses templos enormes, né? Mas geralmente eles faziam isso com árvore, né? Um índio Guarani me mostrou o mesmo esquema, só que em vez de marcar com pedras, ele marcava com flecha nos lugares que eles dormiam. Para quê? Para afugentar as onças, o jaguar. O jaguar é o tipo dragão da mitologia chinesa. Então eles tinham tanto medo daquilo que eles cravavam aquelas flechas enormes em volta para pedir proteção dos deuses quando eles estavam fora de casa. E essa é a parte religiosa e mitológica, né? E a parte prática qualquer. Cravavam as flechas em volta para saber que direção seguir no dia seguinte na sua viagem de ida ou de volta para casa. E, professor, em um dos seus artigos, e agora mesmo, o senhor falou um pouco sobre a relação de tribos africanas e tribos indígenas. Agora o senhor falou da relação entre tribos de diferentes locais, com relação às observações astronômicas. Nesse aspecto, que relação é possível ver entre os povos? Bom, eu estou muito ligado à cultura brasileira, né? Inclusive, o que tem de mais válido, apesar do
dos problemas, dos erros, né? No meu trabalho exatamente esse resgate, que as pessoas gostam mais disso, né? Então, como eu trabalho com índios, e tem dado bastante certo essa pesquisa, eu trabalhei também com os afrodescendentes, e principalmente com as culturas dos bantos, dos sudaneses, iorubás, que vieram no Brasil como escravos, né? E estudei bastante também a astronomia deles, que é pouco difundida, tanto quanto, se você pegar Egito, mesmo na África, né? E os Dogon também é bastante estudada. Mas do sul da África e das regiões que vieram os africanos não tem praticamente nada. Então foi um trabalho bastante difícil, trabalho de entrevistas, inclusive com os antigos, né? Para ver. Aí eu cheguei à conclusão que teve muita troca de informações entre os africanos que vieram como escravo e os índios brasileiros. Principalmente que estavam aqui, em relação ao conhecimento do céu. Por quê? Para a agricultura e para a pecuária. Que os índios brasileiros conheciam bastante de ervas e da parte da agricultura, e os africanos conheciam bastante da domesticação de animais. Então, eles se encontraram como? Principalmente aqueles que fugiram para os quilombos. E eu tive essa ideia porque quando eu estava indo na aldeia dos Tembés, na fronteira do Pará com o Maranhão, eu ia no Rio e tinha diversos quilombos. Eu me surpreendi com quanto de quilombo existe na Amazônia. De africanos que ainda vivem em comunidade e que eles não têm contato com o branco, têm mais contato com o índio até agora do que com o branco. Então eles fazem troca de mercadoria e de conhecimentos e de mitos, está entendendo? E isso daí, você conhece também, reconhece isso muitas vezes em pescadores. Eles são pescadores, às vezes são até loirinhos, mas a história e o conhecimento que ele usa na pesca tradicional, não com aqueles grandes barcos, e as lendas e os mitos deles, têm origem indígenas e africanas. E às vezes até a pessoa não sabe, está entendendo como que é? Mas então tem muita história nossa que nós pensamos que é de negro e que é de índio, e muita que nós pensamos que é de índio e é de negro, e tem muitos mitos que são iguais nos dois povos que antes de terem contato. Isso é muito interessante, tá? Então eu publiquei isso daí numa edição especial que se chama Etnoastronomia. Eu publiquei tanto a parte indígena como essa relação entre os africanos e os indígenas. Mas isso de antigamente, né? Antes de ter esse intercâmbio realmente como existe hoje. Quais as funções e as observações astronômicas que existiam na cultura africana, professor? Por exemplo, como em todas as culturas, né? Em primeiro lugar, o Sol. Em segundo lugar, a Lua. Terceiro lugar, Vênus. Vênus, que nem você olhar de madrugada agora, você vê aquele holofote no céu. Aquilo é o planeta Vênus. Por que nessa ordem? Pela ordem de brilho. O mais brilhante é o Sol, depois a Lua e depois Vênus no céu. E depois vem as constelações, né, que são figuras imaginárias que cada povo fazia. E cada povo fazia de acordo com a sua fauna e sua flora, né? Por exemplo, perto da Cruzeiro do Sul, lá na África, eles têm a constelação da girafa. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Aqui seria a da ema, porque enquanto lá tem bastante girafa, aqui tinha bastante ema, tá entendendo? Então, tudo relacionado com a fauna é muito boa. E também nós encontramos uma coisa muito interessante, a parte de mitos. Tem muitos mitos indígenas que é parecido com o mito greco-romano. E tem muitos mitos indígenas que são parecidos com o mito africanos. Antes da época deles terem contato, intercâmbio. De fato, se você falar, não, passou para outro fala. Então eu pego, por exemplo, autores alemães, né, que escreveram sobre mitos africanos, né, e às vezes um autor francês que escreveu sobre mito indígena brasileiro, que não tem nada comigo, pega o mito de um escrito e o mito do outro, e é a mesma história. E nenhum dos dois estudou outra cultura, senão podia falar, aquele se confundiu e contou a mesma história, né? Então isso daí é uma coisa muito, muito interessante e que existe de fato, né? Quais a importância dos astros para essa cultura africana? Para todas as culturas, indígena, africana, egípcia, né? A importância dos astros era a mesma, né? Primeiro, a contemplação, segundo, Deus, e a importância principal, e que a gente não pode esquecer, e aí que está a grandeza da astronomia, porque que a astronomia é a mãe de todas as ciências, a principal importância mesmo era a sobrevivência. Se eles não conseguissem ler no céu, ler nos astros, como eles não tinham escrita, eles não conseguiriam viver em sociedade, com toda certeza. Por isso não é surpreendente você encontrar vestígios astronômicos no sítio arqueológico. O surpreendente é não encontrar, porque eles tinham necessidade daquilo. E de que forma os conhecimentos astronômicos tradicionais dos índios têm sido observados em relação à globalização e aos contatos culturais? Bom, é que nem eu disse, né? Hoje em dia, eu, por exemplo, eu sou um cientista formal, né?
então, minha formação é todo dia acadêmica, né? E aí comecei, depois de diversos episódios da minha vida, como eu contei, descobrimento dessas evidências, né? É trabalhar com a parte não formal. E tem os preconceitos, tem as críticas, as sugestões e tudo mais, né? Mas hoje em dia, com a globalização parece que trouxe uma coisa diferente. À medida que a gente está tentando fazer todo mundo igual, estão se procurando as diferenças. E por que as diferenças? Porque, por exemplo, para você reduzir a fome, a miséria, você vai ter que pegar, por exemplo, agricultor de uma região é diferente do agricultor de outra região. Naturalmente, se você quer produzir abóbora no primavera, verão, outono e inverno, você tem que fazer diversas misturas e tecnologia e consegue. Mas para o tradicional mesmo, o agricultor tradicional, depende da região do país que ele está. Então ele tem que ter o conhecimento local. Você tem que resgatar aquele conhecimento local, tirar proveito daquele conhecimento local, retransmitir para o agricultor que conhece melhor do que a gente e ele fazer com que aquilo renda mais para amenizar um pouquinho a pobreza e a fome. E isso funciona muito bem. E sem falar, isso é uma parte prática, sem falar em outras visões do mundo. Tem vezes que a gente não tem solução para um determinado problema e a solução está do lado. E até tem outras coisas de visão de mundo que eu estou falando. Uma época eu estava observando com o índio aqui na ilha da Cotinga, no Paraná, aí tinha uma lua crescente, né? Aí observando, mas dava para ver tudo que ele me mostrava, né? Que ele me ensinava. Aí ele virou para mim e falou: professor, nós precisamos vir observar na lua nova. Só para você ver a diferença de cultura, né? Eu falei: claro, porque na lua nova a visão do céu é bem melhor, né? Eu falei para ele, né? Ele falou: não, professor, é que na lua nova tem menos mosquito. Eu nunca tinha, embora seja do mato, observado que na lua nova e na minguante tem menos mosquito que na lua crescente e cheia. Entendeu? Aí, por quê? Outra coisa, corte de árvores, por exemplo. Todo mundo fala esse negócio de cortar árvore na lua nova e na lua minguante é superstição, não tem nada a ver, porque a ação da gravidade da lua é a mesma coisa, mas não tem nada a ver com isso. Aí eu perguntei isso para o índio, como que pode, né? Porque nós estávamos construindo uma oca, né? E ele não queria cortar o bambu naquela época que ele falou que ia apodrecer. Eu falei: mas o que tem que ver? Né? E plantações também, dependendo, né? Ele falou: não, professor, é o seguinte, na lua nova, na lua cheia e na lua crescente, como tem mais luminosidade, os insetos ficam mais ativos. Então eles atacam mais as plantações. Se você cortar uma árvore por causa da seiva e tudo mais, ele vai ser mais atacado. Se você puser milho fresco na terra, vai ser mais atacado. Então é outra visão de mundo que às vezes você pode levar isso para o agricultor que não usa pesticida, essas coisas todas, e ele vai ter mais sucesso na sua plantação. E foi esse intercâmbio exatamente que os índios africanos tiveram, porque a plantação deles, a vida era natural. Então eles têm que conhecer esses ciclos da natureza para terem mais sucesso. É uma forma de regionalizar. Exato, mas cada região é diferente. Então, por que eu não falo, olha, as marés, aqui tem tal efeito, parece tal peixe. Eu falei a palavra aqui. Eu não posso falar as marés, tem que falar aqui nessa região. Porque se você levar mais para o norte do Brasil ou mais para o sul, pode ser que seja diferente. Então, tem que ser de região para região. E aquele conhecimento regional daquele povo serve para aquele povo, para que a sua produção e seu trabalho seja mais proveitoso, tá entendendo? Então é nesse sentido. E qual a dica que o senhor dá para o professor, a forma como ele deve atuar em sala de aula? Bom, aí que está a palavra, você falou a palavra certa, em sala de aula. A dica que eu dou é que ele saia da sala de aula. Eu tenho tido experiências muito boas. Por exemplo, eu tenho pego meus alunos para observar eclipse, por exemplo. Aí nós vamos lá no Guartelá, né? Mais passeio. Aí vamos, a viagem toda chuva, chega lá chuva, voltamos com chuva, não observamos nada. Tá? Foi um fracasso. Mas precisa ver o sorriso desses alunos, a alegria desses alunos e o intercâmbio que eles fazem entre eles mesmos. Tem alunos que às vezes passam 3 anos na faculdade, falam bom dia, boa tarde, se cumprimentam, se gostam, e nunca tiveram uma oportunidade de sentar junto do lado um do outro, num ônibus, e conversarem. Então qualquer atividade que você faça fora da aula, mesmo que não dê certo, tem seus frutos muito bons e incentiva os alunos a se conhecerem e a estudarem mais. Então qualquer atividade, por menor que seja, por menos interessante, não existe. Só o fato de tirarem da sala de aula já é uma boa coisa. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Nós da Educação. De nada. Eu que agradeço. O Nós da Educação termina aqui. Existem diferentes formas de ver a realidade e de interpretá-la, de se relacionar com a natureza e utilizar seus movimentos e ciclos para a vida humana. Até o próximo programa.